O trabalho que apresentaremos hoje tem como assunto principal o processo administrativo tributário, que tem enfoque nos procedimentos, fiscalização, recursos administrativos e, por fim, falaremos das nulidades. Meu nome é Daniele Maria e o meu grupo é composto por Fernando Oliveira, Gil Carlos, José Ilson Nascimento e Maria Cecília. Nós somos do 7º período noturno de Direito e esse trabalho tem como finalidade a segunda nota da matéria de Direito Tributário. Todas essas pessoas que eu citei, elas falarão posteriormente no trabalho. Após essa breve introdução, vale iniciar explicando o que é o processo administrativo tributário. Este que pode ser denominado como processo de ação fiscal ou um processo administrativo fiscal e caracteriza-se pelo conjunto de atos interligados ou vinculados nos quais o agente administrativo fica obrigado a agir de acordo com o que determina a legislação. Assim, eu trouxe uma citação de Ricardo Ferreira, que afirma que o procedimento administrativo tributário é o conjunto de atos necessários à solução, na instância administrativa, de questões relativas à aplicação ou interpretação da legislação tributária. Ou seja, para ele, o processo administrativo tributário, ele versa sobre a aplicação ou a interpretação da legislação tributária, destinando-se a regular a prática dos atos da administração e do contribuinte no que se pode chamar de acertamento da relação tributária. O procedimento administrativo tributário, ele tem o seu fundamento no artigo 5º, inciso 50 da Constituição Federal de 88. Eu destaquei aqui no slide. Versa: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. O procedimento administrativo ele também encontra fundamentação no Código Tributário Nacional e na legislação específica de cada ente. O processo administrativo fiscal ele possui duas fases, que são a etapa não contenciosa e a etapa contenciosa. Neste trabalho que apresentamos, abordaremos apenas a parte não contenciosa. Essa primeira fase da ação fiscal ela possui um caráter não contencioso e é unilateral, caracterizando-se pela necessidade do lançamento tributário para existir, e por isso é um processo necessariamente escrito. Assim, eu trouxe o artigo 142 do CTN, que estabelece que a finalidade do procedimento do lançamento é determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Em princípio, o objetivo do lançamento é reunir em procedimentos administrativos os elementos essenciais que compõem e identificam a obrigação tributária. Essa etapa não contenciosa, que se inicia com o lançamento tributário, ela se divide em 3 grupos, que são lançamento direto ou de ofício, lançamento por declaração ou misto e lançamento por homologação. Dessas 3 modalidades, a por homologação é a adotada atualmente, seguida do lançamento por ofício. Já o lançamento por declaração ou misto, ele é muito burocrático e custoso. Assim, ele não atrai os órgãos fazendários. Primordialmente, eu falarei sobre o lançamento direto ou de ofício. O lançamento direto ou de ofício ele está previsto no artigo 149 do Código Tributário Nacional, estabelecendo diversas hipóteses em que o procedimento ele é realizado por iniciativa do poder público. Sintetizando essa ideia, o dispositivo ele trata de situações em que o fisco realiza o lançamento por meios próprios, por determinação legal ou quando o sujeito passivo oferece declarações ou informações, e nestas são verificadas irregularidades, falhas ou erros que conduzem à revisão do ofício de lançamento já efetuado. No slide eu coloquei o artigo 149. Nele, o inciso 1º
traz a hipótese dos casos em que o tributo possui um fato gerador associado a situações permanentes, a exemplo da propriedade imobiliária ou a de veículos automotores. Essas situações elas costumam se repetir, já que a propriedade de imóveis ou até a propriedade de veículos, ela permanece de um exercício financeiro para outro, excluindo-se assim os casos em que se desenvolve a atividade econômica de compra e venda desses bens. Assim, a lei obriga o particular a manter registrado os bens perante repartições específicas. E com base nesses dados que estão constando nesses registros, realiza-se um procedimento de lançamento, sem qualquer participação do sujeito passivo. Atualmente, tanto o IPTU quanto o IPVA eles são sujeitos a esse tipo de lançamento. Já os demais tributos, em regra, eles se sujeitam a lançamento por homologação. Nem mesmo o ITR, que incide sobre a propriedade territorial rural, ele depende do lançamento de ofício. Já as situações descritas nos incisos 2 a 4, elas referem-se ao lançamento por declaração, quando ocorre irregularidades ou omissões nas informações prestadas pelo declarante, que impliquem diminuição do valor do tributo que deve ser lançado. Nesses casos, cabe apenas à Fazenda, com a posse dessas informações de fato, constantes na declaração, entregues pelo contribuinte ou pelo terceiro, proceder unilateralmente ao lançamento do ofício. Dando continuidade, o inciso 5, ele trata de omissões ou inexatidões nas atividades atinentes ao lançamento por homologação. No lançamento por homologação, cabe ao sujeito passivo realizar a apuração do tributo devido e pagar o crédito tributário antecipadamente a qualquer pronunciamento da Fazenda. Já a hipótese do inciso 6 é bastante criticada, já que a doutrina contesta a utilização do lançamento, que é um procedimento típico de constituição do crédito tributário, para se apurar infrações contra a legislação tributária, ensejando assim a aplicação de penalidades. Essa confusão começa com o disposto no parágrafo 3º do artigo 113 do Código Tributário Nacional, que prescreve: a obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. O CTN estabeleceu o mesmo procedimento de apuração da obrigação principal para a exigência de multa, que decorre do descumprimento de outras obrigações fiscais. Dessa forma, no artigo 149, inciso 6º do CTN, tenta-se manter fiel a essa disposição e autoriza o procedimento de lançamento para a aplicação da multa. É importante frisar que o dispositivo ele alude à penalidade pecuniária, que significa multa, né? Portanto, trata-se do procedimento de revisão de ofício da conduta particular que pode resultar na aplicação também desse tipo de penalidade. Já o que está disposto no inciso 7º do artigo 149, em consonância com o inciso anterior, sugere a adoção do lançamento ou revisão de ofício nos casos de dolo, fraude ou simulação. É importante observar que esses eventos eles não são determinantes por si só para o lançamento tributário. Assim, é possível que, apesar desses vícios, não haja tributo a ser lançado. É evidente também que, se essas ocorrências implicarem débito tributário ou imposição de penalidades, cabe ao fisco proceder ao lançamento do ofício ou à imposição da sanção, o que poderá desencadear processo administrativo tributário. Já a situação que alude no inciso 8º desse artigo refere-se à revisão de ofício, pois parte do pressuposto de que o lançamento ele já foi realizado e, na sequência de seu procedimento, não se tinha conhecimento de determinado fato ou este não foi devidamente comprovado. Dessa revisão, ele pode resultar um novo lançamento, que será de ofício, pois será realizado pela Fazenda Pública.
Para finalizar, né, sobre o artigo 149, o que dispõe o inciso 9 é que, igualmente ao inciso anterior, trata-se de procedimento de revisão e não de lançamento de ofício, pois tem como premissa o lançamento que já foi realizado. No que diz respeito ao lançamento por declaração, é a modalidade em que o contribuinte ou responsável deve fornecer dados ao sujeito ativo por meio de declarações, e cabe ao poder público efetivar o lançamento. O CTN ele se refere ao lançamento por declaração no seu artigo 147, com a seguinte definição: o lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato indispensáveis à sua efetivação. Essa modalidade de lançamento ela também é chamada de lançamento misto, porque o CTN ele exige a participação do particular e da fazenda na formalização desse lançamento. Ainda que exista a definição do valor do tributo pelo contribuinte ou pelo terceiro, o lançamento ele só tem validade depois de ratificado pela autoridade competente. Dessa forma, o lançamento por declaração ele se ajusta à definição legal presente no artigo 142, pois não bastam as informações prestadas pelo contribuinte para que esse lançamento seja realizado. É importante ressaltar que, nesta espécie de lançamento, o sujeito passivo ou terceiro ele é obrigado a prestar informações sobre a matéria de fato, que pode levar à determinação do fato gerador da obrigação tributária e aos demais elementos finalísticos do lançamento. Assim, o particular inicia o procedimento que só é finalizado após a notificação de lançamento feita pela autoridade pública. Além disso, o parágrafo 1º do artigo 147, ele estabelece que o declarante ele pode retificar a declaração apresentada ao fisco nas hipóteses de redução ou exclusão do tributo, desde que justificadamente e que isso ocorra antes da notificação do lançamento. É importante observar também que o lançamento misto, se o lançamento misto ele não fosse procedimento, não existiria oportunidade para retificações. Se não fosse caso de procedimento, cada retificação seria uma declaração nova, apta a produzir outro ato de lançamento. A espécie de lançamento por declaração também está em franco desuso, porque a tendência do legislador, hoje em dia, né, após os avançamentos e facilidades de controle oferecidos pela informática, é atribuir ao sujeito passivo o ônus de apurar o crédito tributário dos tributos por ele gerado. Ao fisco cabe somente o controle das práticas realizadas pelo sujeito passivo, o que configura o lançamento por homologação. Dando continuidade, com relação ao lançamento por homologação, de acordo com o artigo 150 do CTN, o lançamento por homologação ele é o procedimento em que o sujeito passivo apura o valor do crédito tributário, devendo pagá-lo previamente ao exame do fisco. Este, por sua vez, ele tem um prazo de 5 anos, contado da data da ocorrência desse fato gerador, para homologar as atividades realizadas pelo contribuinte, que são relativas à apuração do crédito tributário. E isso inclui o pagamento antecipado do tributo. Se a fazenda ela não homologar expressamente o pagamento antecipado pelo contribuinte, nesse prazo legal de 5 anos, ocorre a homologação tácita e se extingue definitivamente o crédito tributário. Ou seja, se o pagamento antecipado ele fica sujeito à condição resolutória do fisco homologá-la expressamente dentro do prazo de 5 anos ou de forma tácita após o decurso desse prazo. Para que a atividade homologatória ela seja exercida, compete ao sujeito passivo prestar informações sobre a sua movimentação fiscal, por meio
por meio dessas a Fazenda pode aceitar como válidas ou questioná-las. No lançamento por homologação, ele pode ser dividido em duas etapas. A primeira etapa fica a cargo do contribuinte apurar o crédito tributário e pagá-lo antes do pronunciamento da Fazenda. Assim, não constitui procedimento administrativo pelo simples fato de que não é realizado por autoridade administrativa e nem pretende expressar poder ou vontade de Estado. Ou seja, trata-se de uma obrigação do particular sujeita a uma futura supervisão estatal. Já na segunda fase, na segunda etapa, o fisco ele pode desenvolver um procedimento administrativo, se ele discordar da apuração realizada pelo contribuinte ou se ele discordar do valor pago antecipadamente. Aí, nesse caso, ele adotará as providências administrativas necessárias para a apuração desses valores fiscais sobre a sua responsabilidade e, assim, ele não tem mais como base as informações do contribuinte. Uma questão relevante que eu também botei no slide sobre o lançamento por homologação que se refere à primeira parte do parágrafo 4º do artigo 150 do CTN, quando ele estabelece que se a lei não fixar prazo para a homologação, este será de 5 anos, contado da data de ocorrência do fato gerador. Ou seja, se a lei específica de cada fazenda pública que poderia determinar outro prazo para que ocorresse a decadência do direito ao lançamento de diferenças entre o valor pago pelo contribuinte e o montante que a Fazenda considera como o correto e devido. Quanto ao lançamento por arbitramento, a gente pode considerar ele não exatamente como uma modalidade autônoma de lançamento, mas sim como uma consequência do lançamento por declaração. Ou seja, esse procedimento ele fica entre um meio termo entre o lançamento por declaração e o lançamento de ofício. No artigo 148 do CTN, prevê-se a possibilidade da autoridade administrativa arbitrar a base de cálculo do tributo fundada em preços ou valores de bens, direitos, serviços e atos jurídicos. O fisco ele somente arbitrará nessa base de cálculo dos tributos sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado. Essa parte final do artigo, ela ressalta que na hipótese da Fazenda contestar a documentação apresentada pelo contribuinte, será dada a oportunidade ao contraditório administrativo ou uso de medidas judiciais. Esse acesso à justiça ele independe de qualquer autorização ou previsão em normas administrativas, porque decorre do que está disposto no artigo 5º da Constituição Federal. Bem, conforme se foi apresentado, o lançamento tributário ele é um procedimento que põe em lados opostos o sujeito ativo, que é a fazenda pública, e o sujeito passivo, que é o contribuinte ou o responsável. Assim, exige da fazenda pública a formalização de uma pretensão contra o sujeito passivo. Esse procedimento ele é normalmente desenvolvido no âmbito de órgãos que pertencem às secretarias de fazendas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. É importante lembrar que a obrigação tributária ela decorre da lei. Desse jeito, o pagamento do tributo realizado voluntariamente, sem exigência em uma lei, poderá ser considerado como uma simples doação. Sendo assim, o elemento essencial do tributo é a obrigação legal que determina o seu pagamento pela prática de um fato gerador. Essa lógica é o que legitima o poder público a agir, constituindo o crédito tributário por meio do procedimento do lançamento. A legitimidade do poder estatal reside na exigência de formalização de um procedimento que será mais complexo quanto mais for ligada à relação com o sujeito passivo. Nos tributos que são sujeitos aos lançamentos por homologação, na primeira fase, não existe um procedimento com sequência lógica de atos determinados e executados pelo sujeito ativo da relação tributária. Somente depois que o tributo é ou não pago, inicia-se, diante do fisco, o poder de rever a conduta do sujeito passivo,
podendo ser ou não homologada. Essa segunda fase ela é caracterizada como lançamento enquanto procedimento. E como se pode observar, em todas as modalidades de lançamento, há intervenção estatal por meio de procedimento, ainda que seja para realizar lançamento de ofício nos casos em que a obrigação tributária inicia sua resolução por meio de apuração do crédito atribuído ao particular, que ocorre na primeira fase do lançamento por homologação. É, portanto, intrínseco à relação jurídica tributária a intervenção do poder público, seja para constituir o crédito tributário ou para menos exercer seu poder de controle das atividades delegadas ao sujeito passivo, como no caso dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação. Essa constatação, ela leva à conclusão de que o procedimento de lançamento irá conter fases para que seja alcançada a sua pretensão. O procedimento tende a concluir-se naturalmente ou dará caminho à formação de um processo administrativo. E essas fases elas podem ser divididas em preparatória, notificatória e terminativa. A divisão do lançamento em fases, de uma forma direta ou indireta, está presente nos artigos 147 a 150 do Código Tributário Nacional. Em geral, a primeira fase, que é a preparatória, consiste na obtenção de informações do contribuinte ou na análise de dados fiscais em poder do fisco. Já a segunda fase, que é a fase notificatória, será de notificação do lançamento ao sujeito passivo. E a terceira fase, que é a fase terminativa, poderá se dar com o pagamento do crédito tributário, com a formação de novos procedimentos ou processos, buscando a extinção do crédito tributário ou ainda com a impugnação do contribuinte ao lançamento tributário. E, apesar dessas três fases poderem estar presentes nas modalidades de lançamento, tem que se haver um cuidado para não se confundir a fase notificatória com a terminativa. Nesse caso, é importante entender que a notificação ela é o ato e não o procedimento, que cientifica o sujeito passivo sobre a pretensão fiscal que torna o crédito tributário exigível e, exatamente por isso, não o extingue. No entanto, quando o contribuinte decide impugnar o lançamento na via administrativa, é possível entender que o procedimento administrativo se extingue para dar lugar ao nascimento do processo administrativo em sentido estrito, com todas as garantias constitucionais do processo, especialmente o contraditório e a ampla defesa. Vou falar agora da fase preparatória. No caso do lançamento por declaração, que está presente no artigo 147 do CNT, ao se estabelecer que o sujeito passivo ou terceiro prestará informações sobre matéria de fato indispensável à efetivação do lançamento, acaba por criar-se uma fase preparatória que consiste na própria entrega da declaração, que dá início ao procedimento. Ao receber a declaração do sujeito passivo, compete à administração fiscal analisar as informações e, se for o caso, diligenciar para que se tenha certeza do que foi informado. Nos procedimentos e processos tributários, segue-se o sistema probatório da verdade material, ou seja, a autoridade pública deve priorizar pela investigação que leve à verdade do que efetivamente ocorreu. E também, apesar de se tratar de uma fase meramente procedimental, a autoridade pública não está impedida de se comunicar com o sujeito passivo da obrigação tributária, já que nos procedimentos atua o princípio da bilateralidade da comunicação. Nessa fase procedimental, o sujeito passivo ele não está garantido do contraditório e da ampla defesa, pelo fato de que, uma vez que o conteúdo normativo dessas garantias pode levar à impossibilidade de se alcançar a verdade material na fase do procedimento. No entanto, essa verdade material ela não é uma verdade absoluta, ela é somente um sistema probatório, que a mesma também poderá ser refutada no processo administrativo ou judicial. Além disso, o procedimento do lançamento segue as finalidades contidas no artigo 142 do CTN.
que, de acordo com esse dispositivo, o artigo 142, o lançamento ele é o procedimento destinado a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. A fase preparatória desse procedimento, além de analisar as informações e eventualmente colher diligências, poderá separar o que se compreende como obrigação tributária das irregularidades decorrentes da infração à legislação. Assim, a fase preparatória, ela poderia servir para se apurar infrações fiscais, mediante procedimentos e processos administrativos próprios. Porém, na prática, isso não é o que ocorre, porque o artigo 149, em seus incisos 4º, 5º e 7º, o lançamento da obrigação tributária é realizado em conjunto com a multa, por eventuais irregularidades cometidas pelo contribuinte contra a legislação tributária. Mas acaba que esse procedimento ele não é correto sob a ótica do direito processual, já que multa é penalidade e assim ela só deveria ser aplicada no final do processo. No entanto, o CTN fundiu os procedimentos de apuração de crédito tributário com a aplicação de multas contra infrações à legislação tributária, criando assim um procedimento mais dinâmico, embora questionável sob o ponto de vista da ordem processual. Na fase preparatória, é possível que se constate a ocorrência de duas outras irregularidades. Assim, essa fase serve também para se apurar os fatos que envolvem a obrigação tributária. Eventuais ilicitudes penais ou sonegações de tributos de competência de outra fazenda pública podem ser descobertos, devendo às autoridades competentes serem comunicadas para tomadas de providência. No caso do artigo 148 do CTN, o lançamento por arbitramento também terá uma fase preparatória. Ou seja, que todos esses lançamentos terão suas próprias fases preparatórias. A do lançamento por arbitramento consiste na verificação de que o lançamento ele não tem condições de ser realizado somente com base nas informações prestadas pelo contribuinte, pois acaba que os documentos apresentados eles não são idôneos. Quando isso acontece, a parte final do dispositivo em análise garante o contraditório administrativo ou judicial ao contribuinte, criando-se um incidente no curso do procedimento. Já no lançamento de ofício, no artigo 149 da CTN, quando se tratar da hipótese do inciso 1º, a fase preparatória ela vai consistir na aferição dos dados em poder do fisco. Nos demais casos do mesmo artigo, essa primeira fase ela possui características semelhantes à fase preparatória dos lançamentos por declaração ou por arbitramento, como no caso do IPTU e do IPVA, por exemplo, que os tributos eles são sujeitos ao lançamento de ofício direto. Cabe à Fazenda Pública, primeiramente, acessar seus registros, identificar o sujeito passivo e calcular o valor do tributo. Geralmente, esse procedimento ele ocorre internamente, uma vez que o fisco tem todas as informações ao seu alcance. E, assim, concluindo-se essa fase, é expedida a notificação, que resume os elementos requeridos na fase preparatória e o sujeito passivo é notificado. Já no lançamento por homologação, poderá ocorrer basicamente de duas formas. A primeira consiste na verificação das informações prestadas pelo sujeito passivo após a apuração dos elementos relacionados ao fato gerador. Por exemplo, no caso de tributos federais, o sujeito passivo ele é obrigado a entregar periodicamente declaração com informações resumidas dos tributos gerados, que se chama Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais. Na hipótese de uma auditoria interna não detectar diferenças de débitos tributários sobre os valores pagos antecipadamente pelo contribuinte, ocorrerá a homologação tácita após o decurso de 5 anos, contados da ocorrência do fato gerador. E, se o contribuinte não realizar o pagamento antecipado, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 150 do CTN, isso não o exime da obrigação de entregar o DCTF, porque as obrigações principal e acessória, elas acabam por ser independentes, podendo também, nessa hipótese,
ser notificado para pagamento do débito informado e não pago. Caso não seja efetuado o pagamento dentro do prazo, será o débito inscrito diretamente na dívida ativa da União, a DAU. Eu vou falar agora da fase notificatória. A fase notificatória, ela pode ser entendida como a que dá ciência ao interessado da conclusão do procedimento, consistente na pretensão da fazenda de exigir o crédito tributário. O documento dessa fase notificatória, ele pode ser tanto físico como eletrônico, e ele é o principal instrumento que materializa a fase notificatória. Esse instrumento ele é fundamental para dar a validade do procedimento. Sem essa notificação, não tem como exigir-se do sujeito passivo o cumprimento da obrigação. A falta disso ou vício de legalidade da notificação torna nulo o procedimento a partir dessa fase. Aliás, a nulidade do ato notificatório poderá ser argumento de defesa no momento da impugnação ao lançamento. Na notificação, deverão constar os dados indispensáveis para a identificação clara da obrigação tributária. Tais dados são mencionados no artigo 142 do CTN, como, por exemplo, o artigo 11 do Decreto número 70.235, que disciplina o PAF e estabelece os seguintes requisitos que deverão constar na notificação do lançamento: a qualificação do notificado, o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação, a assinatura da autoridade responsável de superior, indicando-se o cargo e o número da matrícula. Caso o contribuinte ele impugne fora do prazo e não conste da notificação o prazo para impugnação, não deverá ser decretada a intempestividade da defesa administrativa. Assim, a fase notificatória, ela funda-se nos princípios da cientificação e do devido processo legal. O CTN, por ele se tratar de lei geral em matéria tributária, evidentemente ele não traça os detalhes do procedimento. Tanto que o que eu falei em cima foi um exemplo, e não uma regra geral. Assim, cada ente governamental, ele adotará as próprias regras necessárias para efetivar a notificação do sujeito passivo, sendo que hoje em dia o meio mais utilizado é a via postal, com o aviso de recebimento, e a notificação pessoal ou eletrônica também pode ser adotada, mas desde que essas sejam devidamente reguladas por lei. Vou falar agora da fase terminativa. A fase terminativa do procedimento de constituição do crédito tributário pelo lançamento constitui a sua finalização. Mas isso não significa que o fim do procedimento extingua o crédito tributário, cujas hipóteses de extinção estão previstas no artigo 156 do Código Tributário Nacional. A fase terminativa, quando fundada no pagamento espontâneo do crédito tributário pelo sujeito passivo, encerra a fase procedimental, não contenciosa, devendo a Fazenda Pública dar quitação ao pagamento efetuado. As demais hipóteses do artigo 156 do Código Tributário Nacional pressupõem a formação de novos procedimentos, processos ou até medidas judiciais para que o crédito tributário seja extinto. Assim, na compensação, por exemplo, é necessário que o contribuinte apure o crédito que se entende devido pela Fazenda para compensá-lo com o crédito tributário devido. Será constituído, portanto, um procedimento administrativo próprio para essa modalidade de extinção, que não se confunde com os procedimentos de constituição de crédito tributário pelo lançamento. As mesmas considerações que eu falei aqui são estendidas para as demais hipóteses de extinção. Assim, o procedimento administrativo de constituição do crédito tributário pelas diversas modalidades de lançamento encerra-se com a finalização do respectivo procedimento. Por outro lado, a notificação, embora ela encerre o procedimento de constituição do crédito, tornando a pretensão fiscal exigível, ela poderá iniciar o processo administrativo tributário, bastando que, para tanto, o sujeito passivo resista ao lançamento e apresente impugnação dentro do prazo legal. O processo administrativo de impugnação do lançamento, ele será regulamentado por lei de cada esfera governamental. Ainda assim, a notificação do lançamento poderá motivar também o ajuizamento de ações judiciais,
Normalmente, a ação anulatória é a medida judicial intentada para se contestar o lançamento depois de efetuado. Antes do lançamento, são recomendáveis o mandado de segurança preventivo e a ação declaratória. Dando continuidade ao que Cecília falou. Agora eu vou falar sobre os procedimentos administrativos tributários de iniciativa do sujeito passivo. Esses procedimentos eles não ingressam no campo das fiscalizações, como os que a gente já estudou anteriormente, mesmo que eles remetam à noção de exercício do poder de polícia em algum momento. A consulta fiscal ela possui um amparo na Constituição Federal em seu artigo 5º, se fundando no direito de petição do particular ou na garantia constitucional do direito à informação. Eu botei no slide aqui a fala de Kelly Magalhães Faleiro, que diz: com a consulta fiscal, o que se persegue é a informação do entendimento da administração pública quanto ao modo de aplicação de determinada regra tributária a um fato. Ou seja, isso nos leva à conclusão de que a consulta ela tem por fundamento constitucional o direito à informação, que também é previsto no artigo 5º da Constituição. Essa consulta fiscal ela não decorre somente do direito de petição, porque esta garantia constitucional ela visa também a defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou contra abuso de poder. E assim pressupõe a existência de um litígio. Na consulta, o bem jurídico amparado é a informação sobre a questão de ordem pública, na medida em que a parte tem direito à solução de dúvida formulada perante o fisco, mesmo que o seu resultado ele não seja favorável ao consulente. O procedimento de consulta é uma medida administrativa que também pode ser adotada pelo sujeito passivo. E enquanto ela não for respondida, o Código Tributário Nacional considera que o contribuinte ele não incorre em mora. Assim, formulada a consulta, cabe à Fazenda solucioná-la, a fim de que o contribuinte possa cumprir a obrigação tributária corretamente. Então, enquanto não for resolvido a consulta, impondo o cumprimento da obrigação ao contribuinte, não pode ocorrer a incidência de juros, moratórios e penalidades sobre essa obrigação consultada. Caso contrário, o direito à consulta ele não faz nenhum sentido. Conforme também já explicado anteriormente, com exceção do parágrafo 2º do artigo 161 do CTN, não existe nenhuma norma geral sobre o procedimento de consulta. Aí fica a cargo da União e de cada Estado federado e do Distrito Federal, também amparados ao artigo 24 da Constituição Federal, fixar suas próprias regras sobre consulta fiscal. E os municípios ele também têm legitimidade para regular o procedimento de consulta, com fundamento no artigo 30, inciso 1º e 2º também da Constituição Federal. Quanto à legitimidade e o objeto da consulta fiscal, para apresentar a consulta é necessário que o interessado ele tenha legitimidade para tanto. Então, isso significa a demonstração de que o objeto consultado ele afeta o contribuinte diretamente. Essa legitimação ativa da consulta fiscal ela será do sujeito passivo da obrigação tributária, ou seja, nos termos do inciso 1º e 2º do parágrafo 121 do CTN, o contribuinte ou responsável será o sujeito passivo. Assim, eu trouxe também um trecho de Carlos Genier, que esclarece que nem sempre o interesse da solução da consulta afeta diretamente o contribuinte, quando ele diz: o verdadeiro fundamento material e requisito essencial para a apresentação e acolhimento da consulta formulada é a existência de fundada dúvida em relação a certo procedimento a ser adotado pelo sujeito, que, como se verá, pode ou não ser sujeito passivo direto da obrigação tributária. Ou seja, o parágrafo único do artigo 46 do decreto número 7.232 estende a legitimação ativa na consulta aos órgãos da administração pública e às entidades representativas de categorias econômicas ou profissionais. Isso significa que a consulta ela pode assumir a abrangência coletiva em favor da administração, e em que esses efeitos da decisão poderão vincular diversos órgãos
comandados pelo consulente. Ou seja, o Ministério da Administração Federal pode consultar a Receita Federal do Brasil sobre determinado item da legislação tributária federal e o resultado dessa consulta vinculará todos os órgãos desse ministério. Se a consulta for formulada pelo Ministério do Planejamento, desde que haja orientação desse órgão ministerial nesse sentido e não ocorra ofensa à autonomia de gestão de cada ministério. Conforme também o parágrafo único do artigo 46 do mesmo decreto, as entidades representativas de categorias econômicas ou profissionais, como os conselhos de classes, associações e sindicatos, também podem formular consultas de caráter coletivo e essas consultas orientarão seus integrantes. Quanto à formalização e declaração obrigatória da Consulta Federal, de acordo com o artigo 47 do Decreto 70.235 de 72, essa consulta deve ser formulada por escrito e não é aceita, para os fins de que se trata, consultas orais formuladas perante os plantões de fiscalização. Essas consultas orais em plantões de fiscalização, elas servem para a solução de pequenas dúvidas sem caráter vinculativo ou normativo. Essa medida também pode ser formulada por meio eletrônico, devendo os procedimentos necessários serem disciplinados pela SRF, que é a Secretaria de Receita Federal. E isso está previsto no artigo 48 da Lei 9.430 de 96. A consulta ela também pode ser subscrita pelo próprio contribuinte, que pode ser uma pessoa física ou jurídica, ou pelo procurador. E cabe aos atos normativos expedidos pela administração tributária estabelecer os requisitos formais que as consultas tributárias deverão observar. Já no âmbito federal, por exemplo, a peça deverá seguir os requisitos de uma impugnação com pequenas adaptações. Quanto à competência territorial e material para a Consulta Fiscal Federal, ela é disciplinada também pelo artigo 47 do Decreto 70.235. E ao estabelecer que a consulta terá que ser apresentada no domicílio tributário do consulente ao órgão local da entidade incumbida de administrar o tributo relativo ao objeto da consulta. Tratando-se do procedimento federal, como é o caso, né, que a gente está falando, essa redação ela deve ser interpretada à luz da Lei 11.457. Essa lei unificou os órgãos da Receita Federal e Previdenciária. Assim, só a Receita Federal do Brasil que responderá a pleitos de consulta sobre tributos federais e contribuições à Seguridade Social. Quanto aos efeitos da consulta federal, eles podem ser divididos em preliminares e finais. Os efeitos preliminares, eles ocorrem logo que a consulta é formulada. Ou seja, a matéria consultada ela não poderá ser objeto de autuações por parte do fisco sobre o argumento de descumprimento da obrigação tributária. Já os efeitos finais, por sua vez, eles servem de consolidação dos efeitos preliminares. Logo, quando resolvida a consulta, a situação indagada adquire segurança jurídica e não pode a administração autuar o sujeito passivo sobre o não cumprimento de obrigações decorrentes da matéria consultada, salvo a alteração do entendimento por parte da administração. O recurso especial de divergência da Consulta Federal é previsto no parágrafo 5º do artigo 48 da Lei 9.430, prevê o cabimento de recurso especial de divergência no procedimento da consulta, quando houver conclusões diferentes na solução de consultas relativas à mesma matéria e fundadas em idêntica norma jurídica. Esse dispositivo diz que o recurso especial ele não terá efeito suspensivo, de modo que a resposta dada ao consulente ela deve ser observada, mesmo que esse recurso esteja pendente de decisão. De acordo ainda com essa regra, o recurso ele será interposto perante a unidade central, ou seja, o órgão que possui a competência para também decidir a consulta, que no caso atualmente é o COSIT, que é SRF.
Esse recurso ele deve ser interposto no prazo de 30 dias, contado da data da ciência da solução da consulta, devendo o recorrente comprovar a divergência que funda suas alegações recursais. Por fim, quanto à ineficácia da consulta, ainda que a parte interessada ela preencha todos os requisitos formais, a admissão e resposta da consulta fiscal, esta não produzirá efeitos e, por consequência, será considerada ineficaz, se presentes em quaisquer das situações descritas no artigo 52 do Decreto 70.235, que eu transcrevi aqui no slide. Além da inobservância também dos artigos 46 e 47, são as hipóteses de ineficácia da consulta. Se for formulada por quem tiver sido intimado a cumprir a obrigação relativa ao fato objeto da consulta, por quem estiver sob procedimento fiscal iniciado para apurar fatos que se relacionem com a matéria consultada, quando o fato já houver sido objeto de decisão anterior, ainda que não modificada, proferida em consulta ou litígio em que tenha sido parte o consulente, quando o fato estiver disciplinado em ato normativo, publicado antes de sua representação, quando o fato estiver definido ou declarado em disposição literal de lei, quando o fato for definido como crime ou contravenção penal, quando não descrever completa ou exatamente a hipótese a que se referir ou não contiver os elementos necessários à sua solução, salvo se a inexatidão ou omissão for excusável, a critério da autoridade julgadora. Também será considerada ineficaz a consulta se não preencher os demais requisitos formais. Irei falar agora de uma forma geral dos procedimentos de ressarcimento, restituição e compensação. Na teoria geral do direito, a vedação ao enriquecimento sem causa, ela se aplica a qualquer pessoa, não sendo diferente ao Estado. Com base nessa ideia, pode-se dizer que os pedidos de restituição, ressarcimento e compensação decorrem desse princípio geral do direito. De uma forma ampla, o artigo 37 da Constituição Federal, ao consagrar os princípios da administração pública, dentre os quais o da moralidade, pode fundamentar o dever do Estado em devolver valores que tenham recebido indevidamente a qualquer título, especialmente quando a origem desse recebimento decorre de exigência de tributos. Nesse mesmo sentido, o artigo 108, inciso 3º do CTN, autoriza a Fazenda a, na falta de legislação tributária específica, aplicar os princípios gerais do direito público, dentre os quais se encaixam a proibição do enriquecimento sem causa da administração pública e o princípio da moralidade administrativa. Bem, embora essa tese seja plausível no âmbito teórico, no dia a dia da administração pública isso é insustentável, pois no direito administrativo é o ramo do direito que rege amplamente as relações do poder público com os particulares e prevalece o princípio da legalidade, a exigir que as leis disciplinem e autorizem a prática dos atos administrativos, especialmente quando se tratar de recursos financeiros. Tratando-se da compensação especificamente, Hugo Brito de Machado vai além e reafirma que o direito à compensação decorre da Constituição Federal, ou seja, trata-se de decorrência natural da garantia do direito de propriedade que a Constituição expressamente assegura, combinada com os princípios constitucionais, entre os quais se destacam o da moralidade, o da isonomia e o da razoabilidade. Já a jurisprudência do STJ firma-se que no sentido de que a ausência de lei estadual autorizativa impede pedido de compensação tributária. Impede igualmente a suspensão da exigibilidade amparada em pedido administrativo que busca implementá-la. Assim, quando não houver lei específica regulamentando os procedimentos administrativos de restituição de compensação, será sempre lícito ao contribuinte ingressar com ação judicial de repetição de indébito, fundada na regra geral do artigo 165 do CTN. Agora, na parte de ressarcimento, é considerado ressarcimento o procedimento de devolução de valores por parte da Fazenda Pública decorrentes da própria sistemática de recolhimento dos tributos.
É o que ocorre, por exemplo, com os tributos sujeitos à não cumulatividade, em que os contribuintes poderão acumular créditos em sua escrita fiscal, ou quando a lei concede créditos ao contribuinte, em que o aproveitamento desses créditos faz parte da própria apuração dos valores tributários devidos. James Marins, ele fala que o ressarcimento fiscal, diferentemente da repetição de indébito, não decorre de erro ou ilegalidade, mas de obrigação legal inerente ao regime jurídico de certos tributos ou de certas modalidades de incentivos fiscais. Percebe-se, portanto, que a origem do crédito de titularidade do sujeito passivo, ela não deriva necessariamente de falhas na apuração do crédito tributário, ou por questões de interpretação de legalidade tributária, que levam à ideia do recebimento indevido do tributo. Por exemplo, a Lei nº 9.363, de 1996, ela prevê um crédito presumido de IPI no percentual de 5,37% sobre a base de cálculo do imposto para as empresas produtoras e exportadoras de mercadorias nacionais. Nesse caso, o crédito presumido do IPI tem a finalidade de ressarcir as mencionadas empresas dos valores de PIS/COFINS incidentes sobre as aquisições no mercado interno de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem utilizados no processo produtivo daquelas empresas. O CTN ele não disciplina especificamente o ressarcimento tributário, de modo que as regras para a efetivação desse direito, elas normalmente constam na legislação tributária de cada fazenda pública. Assim, o CTN ele não possui normas específicas sobre ressarcimento, encaixando-se o Instituto nas regras gerais sobre restituição ou compensação. Já a restituição do indébito tributário, ela, diferente do ressarcimento, origina-se de causas jurídicas relacionadas a erros materiais cometidos pelo fisco ou pelo contribuinte na apuração do crédito tributário, conforme o lançamento for de ofício ou por homologação, ou ainda em razão de modificação de decisão que teria obrigado o contribuinte a pagar o crédito tributário. A expressão restituição, ela é compreendida normalmente como o direito do contribuinte à devolução de recebimentos indevidos pela fazenda pública de origem tributária, exercido na esfera administrativa. O artigo 165 do CTN, ele disciplina as hipóteses em que o pagamento do crédito tributário é considerado indevido, razão pelo qual o sujeito passivo tem direito à restituição. O Instituto está previsto como forma de extinção de crédito tributário. A restituição do pagamento indevido não está bem alocada no capítulo referente à extinção do crédito tributário, porque não pressupõe a existência de crédito de titularidade na fazenda para ser extinto. Ao contrário, na restituição, o crédito é do sujeito passivo. O artigo 165 do CTN estabelece as hipóteses genéricas de restituição de indébito tributário nos incisos 1 a 3. Já a compensação tributária, por sua vez, ela vem prevista genericamente no artigo 170 do CTN, como modalidade de extinção do crédito tributário. Diferentemente da restituição, na compensação, o sujeito passivo utiliza crédito de que é titular perante a fazenda para quitar tributos devidos ou vincendos. Nesse caso, o crédito tributário, que é o tributo vencido ou vincendo, será pago com os créditos que a fazenda deve ao contribuinte. Daí porque a compensação extingue os mencionados créditos tributários. Compensação é a modalidade especial de extinção de obrigações prevista no Código Civil do artigo 368, que diz que se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as obrigações extinguem-se até onde se compensarem. A compensação tributária, por sua vez, ela vem prevista no artigo 170 do CTN, como eu já disse, com a seguinte disposição, que a lei pode, nas condições e sob as garantias de estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos do sujeito passivo contra a fazenda pública. De acordo com essa regra, a lei de cada fazenda pública irá estabelecer as condições em que a compensação será autorizada pela autoridade administrativa. A mesma lei, ela poderá também
prevê a exigência de garantias a fim de prevenir os direitos da fazenda ou atribuir à autoridade tributária poderes para arbitrá-la. A liquidez e certeza do crédito, já elas vão ser apuradas de acordo com as regras administrativas, de modo que o contribuinte poderá tomar a iniciativa de declarar a existência dos créditos que entende possuir, cabendo ao fisco reconhecê-los ou não. Caso não sejam reconhecidos os créditos como aproveitáveis, com base nas garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o procedimento da compensação ele poderá se transformar em um processo administrativo em sentido estrito, podendo o sujeito passivo impugnar a decisão negativa ao direito à compensação. Vou falar agora dos procedimentos de restituição, ressarcimento e compensação diante de tributos federais. O sujeito passivo que pegar indevidamente tributos nas hipóteses do artigo 165 do CTN, ele vai poder pedir a restituição dos valores pagos perante a própria administração tributária, que no caso em questão será a RFB. Os casos de pagamento indevidos de multas e juros moratórios também poderão ser restituídos administrativamente. Tratando-se de ressarcimento, é possível igualmente a postulação administrativa dos créditos não aproveitados ou remanescentes. Quanto ao ressarcimento, deverá ocorrer por meio de PER/DCOMP, sendo autorizado o pedido por formulário físico na hipótese de impossibilidade do uso do meio eletrônico. Já com relação à compensação, no âmbito federal, existe basicamente a lei do artigo 66, que prevê somente a compensação como espécie de restituição de tributos pagos indevidamente, com a seguinte redação: que nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições federais, inclusive previdenciárias e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância correspondente a período subsequente. O sujeito passivo, nisso tudo, ele tem o direito de se opor à não homologação da compensação, devendo-se fazê-lo por meio de manifestação de conformidade no prazo de 30 dias, contados da data da ciência do ato de não homologação. Caso a manifestação de conformidade não seja acolhida na primeira instância, caberá recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é também conhecido como CARF. Vou falar da regra geral do parcelamento e das suas características gerais. Bem, assim como a consulta, a restituição e a compensação, os pedidos de parcelamento são procedimentos administrativos de iniciativa do sujeito passivo, contribuinte ou responsável tributário. Assim, o parcelamento ele pode ser compreendido como uma espécie de moratória, na medida em que esta prorroga ou define novo prazo para o cumprimento da obrigação tributária principal. A fim de atrair as bases eleitorais, são criados programas de parcelamento de débitos tributários, vulgarmente chamados de anistias fiscais, utilizados como instrumento para obtenção de apoio dos segmentos econômicos. Nessa mesma linha, os parcelamentos podem ser utilizados como estratégia de recuperação dos ativos fiscais, pois o sistema judicial de cobrança nem sempre é eficiente, de modo que o parcelamento passa a ser um estímulo ao devedor a quitar sua dívida fiscal em longo prazo e, com isso, regularizar sua situação perante o fisco. Em síntese, esses fatores dão causa à criação dos programas de parcelamento de débitos tributários, normalmente seguidos da diminuição de juros e multas. No passado, diante da falta de regras gerais aos parcelamentos, o benefício fiscal ele ficava à mercê da discricionalidade do gestor público, que se via autorizado a conceber regras para conceder benefício por atos administrativos, reservando-se à lei somente a autorização geral para o recebimento parcelado do crédito tributário vencido. Assim, uma das críticas mais comuns aos programas de parcelamento é a eventual desigualdade gerada entre o contribuinte que realiza o pagamento dos tributos nos prazos legais, cioso de suas obrigações tributárias, e o contribuinte que, visando obter alguma vantagem, utiliza a estratégia de não pagar os tributos no tempo devido, aguardando a criação do programa de parcelamento.
Eu vou falar da suspensão agora de execução fiscal diante do pedido de parcelamento. Conforme o inciso 6º do artigo 1º do CTN, o parcelamento ele é um dos casos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Assim, enquanto o sujeito passivo estiver honrado o acordo, não poderá a Fazenda adotar medidas constritivas visando a execução do crédito tributário. Uma vez suspensa a exigibilidade do crédito tributário, o fisco ele não pode recusar a expedição de certidão positiva com efeito negativo, nos termos do artigo 205 e 206 do CTN. Nos casos em que o procedimento consiste na opção pelo parcelamento mediante pagamento antecipado das parcelas, entendemos que a suspensão da exigibilidade deve ocorrer a partir do pagamento da primeira prestação, de modo a regularizar a situação do contribuinte perante o fisco. E ainda de acordo com o parágrafo único, inciso 4º do artigo 174 do CTN, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor, como é o caso da opção pelo parcelamento. Agora eu vou falar da opção pelo parcelamento e a suspensão e extinção da punibilidade penal. A Lei nº 8.137 de 1990 prevê os tipos penais considerados como crimes contra a ordem tributária. Em síntese, estabelece o artigo 1º da referida lei que essa modalidade delituosa consiste em suprimir ou reduzir o tributo ou contribuição social e qualquer acessório, mediante condutas fraudulentas nos documentos ou declarações fiscais. A supressão ou redução de tributos por meio das condutas tipificadas leva evidentemente à exigência do crédito tributário devido. Assim, o pagamento parcelado da dívida fiscal deverá gerar também o efeito de suspender a pretensão punitiva enquanto durar o parcelamento, e se não ocorrer ruptura do acordo. Evidentemente, o pedido de parcelamento por si só ele não terá o poder de extinguir a punibilidade, devendo o acordo ser honrado para que produza o efeito extintivo. Assim, nos casos de parcelamento do crédito tributário, só será admitida representação criminal contra o contribuinte que supostamente tiver praticado crimes contra a ordem tributária, caso seja excluído do programa. Com efeito na pendência do parcelamento, ainda que não tenha sido deferido ou homologado o parcelamento, não cabe a representação da fiscalização tributária para o Ministério Público, visando-se a responsabilização penal por crime contra a ordem tributária. Se já houver inquérito ou processo criminal instaurados, caso o sujeito passivo, pessoa física ou pessoa jurídica da qual pertence o acusado, optar pelo parcelamento, a punibilidade será também suspensa, desde que a opção se dê antes do recebimento da denúncia. As regras relativas à suspensão da pretensão punitiva ou de extinção da punibilidade, elas não serão aplicadas nos casos em que o parcelamento não puder ser concedido por vedação legal. Vou entrar agora na parte do pedido de parcelamento como suposta confissão de dívida. Pode ocorrer da lei específica do parcelamento declarar que a adesão do sujeito passivo ao programa constitui uma confissão de dívida irretratável, devendo o interessado renunciar às reclamações administrativas e ações judiciais que eventualmente tinham intentado contra os créditos tributários parcelados. Assim, deve-se esclarecer que, juridicamente, esse tipo de condição para o deferimento ou homologação do parcelamento ela é válida e se pode levar à exclusão do sujeito passivo do programa. A renúncia à reclamação administrativa ela está implícita à opção do parcelamento como condição essencial ao seu deferimento ou homologação. A opção pelo parcelamento consiste em uma espécie de loteria de tudo ou nada, em que, tendo risco de decisão desfavorável no processo judicial, o contribuinte vai ser levado a firmar um acordo que deve renunciar ao direito de discutir exigência tributária indevida. James Marins, ele chama a atenção para o ponto em que o crédito tributário é constituído com base no que dispõe a lei e não em razão da vontade dos sujeitos da relação. Por essa razão, não cabe às partes, unilateralmente, extinguir ou mesmo modificar o conteúdo da relação obrigacional, especialmente quando está em jogo a incerteza sobre a constitucionalidade da norma jurídica tributária. Daí porque
não poderá a lei do parcelamento impor ao sujeito passivo que renuncie ao direito de que o Poder Judiciário decida sobre a constitucionalidade de norma que será essencial também para a validade jurídica do parcelamento. Já a jurisprudência do STJ possui entendimento de que o parcelamento, embora possa se revestir das características de confissão de dívida, não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos aspectos jurídicos. Por essa razão, não será lícito rever a matéria de fato relativa ao acordo, como, por exemplo, os valores confessados. No entanto, questões como a constitucionalidade da hipótese de incidência ou eventual afronta às regras gerais do CTN, na medida em que são questões de ordem jurídica, poderão ser discutidas judicialmente na concomitância do parcelamento. Em síntese, a confissão de dívida exigida pelos programas de parcelamento de débitos tributários não poderá excluir do contribuinte o direito de acesso ao Poder Judiciário para obter decisão sobre a validade jurídica do crédito tributário, que, afinal, é o objeto do parcelamento. Tese essa embasada na proibição do enriquecimento sem causa da fazenda. Bom, quando falamos em fiscalização, relacionamos diretamente ao poder de polícia do Estado, mas sendo guiados pela supremacia do interesse público sobre o privado, a fiscalização é um poder e dever do Estado, ou seja, possui direitos e deveres que estão atrelados a esse exercício. E esse exercício tem por objetivo estimular o cumprimento das obrigações tributárias, sejam elas principais ou acessórias. Trata-se de uma tarefa de competência das autoridades administrativas tributárias reguladas pela legislação tributária. Assim, todo ato da administração tributária só será válido se for praticado por essas autoridades que possuem essa determinada competência. Então, o CTN ele dedica o título 4, no capítulo 1, artigos 194 a 200, a normatização do procedimento de fiscalização da atividade tributária. E passando ao estudo do artigo 194, é possível concluir que existem várias regras acerca da fiscalização. As contidas no CTN são chamadas de regras de caráter geral, porque estão relacionadas a todos os tipos de tributos. Mas isso não impede a criação de normas específicas, como o próprio artigo diz, em caráter geral ou especificamente. E essas normas específicas, elas vão regular determinados tributos de acordo com suas peculiaridades. E ainda no mesmo artigo, o parágrafo único do artigo 94 revela que todos podem ser sujeitos no processo de fiscalização. Então, todo mundo pode ser sujeito passivo no procedimento. Pode ser pessoa natural, pessoa jurídica, pessoa pública, pessoa privada, contribuinte ou não contribuinte. As pessoas imunes a essa contribuição, isentas dessa cobrança de tributos. E os não contribuintes, os imunes e os isentos, eles são fiscalizados justamente para saber se continuam ou não contribuindo e se ainda preenchem os requisitos para não contribuírem. O artigo 195 diz respeito à amplitude da atividade fiscalizatória, que apesar de bem abrangente, não pode invadir os direitos e garantias constitucionais, principalmente a privacidade e a liberdade do contribuinte. Então, dependendo
da atividade empresarial, a empresa vai possuir livros de registro, que podem ser obrigatórios ou facultativos, de escrituração obrigatória ou facultativa, e os dois tipos devem ser apresentados ao fisco no momento que ele solicitar. Mas há documentos que são considerados privados, que não podem ser objetos de fiscalização, e o contribuinte, o empresário, ele tem total direito de negar a entrega desses documentos. E além, já ia esquecendo, cabe salientar que esses livros de registro eles devem ser preservados por no mínimo 5 anos, que é o prazo geral prescricional, mas esse prazo também pode ser prorrogado, pode ser aumentado, dependendo do tipo de documento, do tipo de registro. Além do direito à privacidade e à liberdade, a autoridade fiscal também não pode interferir na continuidade da empresa, como ação coercitiva para obrigar o contribuinte a quitar suas dívidas. Então, de acordo com a súmula 70 e com a súmula 323, o fisco, a autoridade fiscal, ele não pode fechar o estabelecimento ou até mesmo apreender mercadorias com essa intenção de fazer o empresário quitar seus débitos tributários. Bom, então aqui a gente já falou quem poderia fiscalizar, quem pode ser fiscalizado e o que pode ser fiscalizado. Partindo para o artigo 196, que é o que traz mais regras em relação a esse procedimento de fiscalização, a gente vê logo o princípio documental, que exige a formalização dos atos praticados durante a fiscalização. Então, esse princípio ele vai obrigar a autoridade fiscal a escrever, a transcrever todo o procedimento fiscal, as diligências, as investigações, enfim, todos os atos de forma ordenada. E essa fiscalização ela é regrada pela Portaria da Receita Federal, de número 3014 de 2011, e é por meio dessa portaria que é estabelecido aos auditores fiscais da Receita Federal o dever de, primeiramente, observar a emissão do mandado de procedimento fiscal de fiscalização. Para a instauração da fiscalização ou a emissão do mandado de procedimento fiscal de diligência para a realização das diligências. Dito isso, cabe diferenciar esses procedimentos, o de fiscalização e o de diligência. O procedimento fiscal de fiscalização aborda aquelas ações que estão diretamente ligadas à cobrança das obrigações tributárias. Já os de diligências é mais reservado às ações de solicitação de informação. São mais para atender a exigência de cumprimentos processuais, de instrução processual. Enfim, o mandado de procedimento fiscal ele será emitido sempre de forma eletrônica, com a assinatura da autoridade competente, por meio de um certificado digital válido. E, assim, o sujeito passivo ele tomará ciência por meio do site da Receita Federal. E, após essa ciência, o procedimento de fiscalização resta iniciado. Há uma exceção nessa situação, que são os casos de flagrante. São situações em que o auditor fiscal deverá iniciar o procedimento imediatamente e lavrar um termo circunstanciado, mencionando do que se trata o procedimento fiscal especial. Vai colocar também os dados de identificação do sujeito passivo,
vai colocar a natureza do procedimento fiscal e a descrição dos fatos. Vai colocar também os dados dos livros de registro, tanto os obrigatórios como os facultativos, se existirem, os documentos ou as mercadorias que foram apreendidas, que foram retidas, os dados de identificação do auditor fiscal que está realizando aquela operação e também do responsável pela equipe que está com o auditor fiscal. Além disso, deve ser entregue também uma cópia do termo que foi lavrado à pessoa que está sendo fiscalizada, ao sujeito passivo. Bom, voltando à emissão do mandado de procedimento, ele só poderá ser emitido por uma autoridade que está atuando no âmbito de sua respectiva área de competência. E essa fiscalização só será autorizada com a ordem de serviço ou documento equivalente, tanto para o mandado de procedimento de fiscalização como de diligência. Então, antes dessa emissão do mandado, é necessário que haja uma ordem de serviço ou documento equivalente emitido pela autoridade competente. Com a lavratura do mandado de procedimento ou o termo de início de fiscalização, recorrerá em 3 efeitos. O primeiro vai ser determinado o fim da fiscalização, porque assim como tem data para início, tem também para a finalização. O segundo efeito é a antecipação da contagem do prazo decadencial. E o terceiro é que o sujeito passivo estará impedido de utilizar o instituto da denúncia espontânea, que diz respeito à confissão ou a quitação da dívida antes de qualquer ato da autoridade fiscal. Antes de o fisco emitir esse mandado e, consequentemente, fugir da penalidade. Bom, após a emissão do mandado, esse documento terá validade de 60 dias, no caso de diligências, e de 120 no caso de fiscalização, e poderá ser prorrogado. O mandado de procedimento fiscal ele será extinto com a conclusão do procedimento de fiscalização, devendo ter um termo específico para isso, ou seja, vai ser registrado em um termo próprio, com a ciência do sujeito passivo ou com o decurso do prazo de validade. E outra coisa, caso esses requisitos que foram apresentados não sejam cumpridos, o mandado de procedimento fiscal ele não terá validade e caso a fiscalização aconteça, ela será ilegal. Agora, em relação ao artigo 197, ele possibilita a autoridade administrativa tributária em seu exercício de fiscalização que solicite informações de terceiros que possuem conhecimento do patrimônio do sujeito passivo, como os tabeliães, os escrivães, os corretores, bancos e as outras instituições financeiras, inventariantes, síndicos, enfim, não é um rol taxativo, ou seja, a autoridade ela poderá recorrer à solicitação de informações de outros profissionais que não estão elencados nesse artigo. E o que chama nossa atenção aqui é a quebra do sigilo, principalmente o bancário e o profissional.
com total respeito à garantia, né, constitucional de privacidade. Só será quebrado esse sigilo diante de investigação criminal. E mesmo diante disso, deve ser feita uma boa fundamentação. Passando agora para o estudo do artigo 198, é determinado que o fisco ele não pode divulgar as informações que foram obtidas no exercício da fiscalização. Então, essas informações devem ser mantidas em sigilo, o que não impede a inclusão do sujeito passivo no cadastro informativo de créditos não quitados de órgãos e entidades federais. É claro que existem exceções a essa regra, como a questão da requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça, solicitação de autoridade administrativa no que interessa à administração pública, desde que comprovada a instauração regular de processo administrativo, e informações relativas a representações fiscais para fins penais. Bom, quando há a quebra do sigilo de um órgão para prestar informações a outro órgão, não significa dizer que a informação está sendo divulgada. Ela deixa de ser sigilosa apenas para o órgão de origem e passa também a ser protegida em sigilo no órgão que recebeu aquela informação. Então, e isso é diferente das informações relativas a representações fiscais para fins penais, que normalmente são ações penais públicas, então elas podem ser divulgadas. Aqui, nas 3 exceções do slide, a última trata-se de informações que irão ser divulgadas. O artigo 199 está diretamente ligado ao 198, porque ele trata do dever de cooperação entre as entidades da federação no que diz respeito à fiscalização da atividade tributária. E além da cooperação interna, também fala da cooperação internacional, que também é possibilitada. A questão da cooperação entre as entidades internas da federação será regida por lei ou convênio, e a cooperação internacional por acordo ou também por convênio. O artigo 200, finalizando a fiscalização, possibilita a autoridade fiscal requisitar força pública caso, no momento do exercício de sua atividade da fiscalização, passar por situação embaraçosa ou for desacatado. E também na possibilidade de efetivar uma medida prevista na legislação tributária, que requer a participação da administração, da força pública. Meu nome é Júnior e eu vou falar sobre a impugnação administrativa e os recursos administrativos. O início efetivo do processo administrativo fiscal se dá com a apresentação da impugnação administrativa pelo particular, que nada mais é do que a sua forma de defesa administrativa apresentada perante a primeira instância administrativa. Ela é feita pela não concordância com a notificação de lançamento ou pela imposição de auto de infração. O instrumento pelo qual o sujeito passivo provoca seu autocontrole é a impugnação e dá início ao processo administrativo no exercício do seu direito de defesa.
Cabe observar que não é obrigatório a administração assegurar o direito de defesa em casos que o contribuinte declara válido o tributo, porém não recolhe a quantia que ele próprio encontrou e reconheceu como devida. Como diz a súmula 436 do STJ, a entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer providência por parte do fisco. Até mesmo nesses casos em que o contribuinte declara válido o tributo, é questionável esse entendimento que, no caso da quantia apurada, declarada e não paga pelo próprio contribuinte, o direito de defesa é prescindível. Afinal, a obrigação tributária é ex lege. E o fato do próprio contribuinte ter feito a apuração não significa que não possa existir erro que o próprio poderá apontar futuramente. Em todas as demais situações, sobretudo naquelas em que a fazenda diverge da quantia apurada e paga pelo sujeito passivo e lança de ofício as eventuais diferenças, a abertura de oportunidade para apresentação de defesa e instauração de processo administrativo é imprescindível, sob pena de nulidade. A apresentação da impugnação administrativa é feita pelo sujeito passivo da obrigação tributária e acarreta na suspensão de exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso 3 do CTN. Cabe observar que, para a ocorrência da suspensão de exigibilidade do crédito tributário, basta a mera apresentação da impugnação ou de recurso administrativo, não sendo necessária qualquer espécie de depósito ou arrolamento de bens, conforme deixa claro o STF na sua súmula vinculante de número 21, que fala: é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Bom, agora falarei um pouco sobre os requisitos da impugnação administrativa. Para que a impugnação administrativa seja admitida perante o órgão administrativo competente, deverão ser observados os requisitos temporais, processuais e formais. Uma vez que esses requisitos foram completamente preenchidos, a impugnação administrativa será recebida pela autoridade competente, dando início ao processo administrativo fiscal. O primeiro requisito é o temporal. O prazo de apresentação para impugnação administrativa é de 30 dias contados da notificação de lançamento ou da imposição de auto de infração. Porém, se tiver alguma disposição legal contrária, vale o que está na disposição legal. Esse requisito temporal é nos termos do artigo 15 do Decreto 70.235 de 1972. E tal prazo não pode ser prorrogado pela autoridade administrativa competente. O próximo requisito da impugnação administrativa é o requisito processual, que fala que quem tem legitimidade para a apresentação da impugnação administrativa é o sujeito passivo da obrigação tributária. Este poderá ser representado por procurador, devendo-se comprovar sua condição de representação. Tratando-se de impugnação a ser apresentada por pessoa física, pouca controvérsia reside na matéria. No entanto, no que se refere à pessoa jurídica, não se pode confundir a responsabilidade desta com seus dirigentes ou sócios. Os sócios e dirigentes são meros representantes da pessoa jurídica. Esta sim, sujeito passivo da referida obrigação tributária. Sendo assim, não devem os sócios ou dirigentes possuir ônus de defesa, uma vez que não são partes no procedimento fiscal. Por fim, vem o requisito formal da impugnação administrativa, que diz que a impugnação administrativa deverá ser apresentada de forma escrita, devendo ser protocolizada na repartição pública competente da localidade em que ocorreu a lavratura do ato. Excepcionalmente, tem-se admitido a apresentação de impugnação administrativa pela via postal, mediante aviso de recebimento, o famoso AR, pois será este que servirá como protocolo de apresentação tempestiva da impugnação.
Na impugnação administrativa, não é necessária a representação processual por meio de um advogado. No entanto, se fizer por essa opção de ser representado por esse profissional, é indispensável a apresentação de procuração com poderes especiais para esse tipo de representação. Tratando-se da pessoa jurídica, deverá ser juntada cópia autenticada do contrato social da empresa ou do seu estatuto, demonstrando os poderes de representação daqueles que está realizando a impugnação administrativa. Findado a discussão a respeito dos requisitos da impugnação administrativa, falarei um pouco agora da competência para o julgamento da impugnação administrativa, ou seja, daquele que julga. Quem é que julga a impugnação administrativa? Como regra geral, a impugnação administrativa poderá ser encaminhada para a autoridade administrativa competente de acordo com o tributo a ser questionado. Se faz necessário observar que essas competências podem variar de acordo com o estado ou município. Nos casos dos tributos federais, eles podem ser da autoridade do inspetor alfandegário da Receita Federal do Brasil, no caso de tributos referentes à importação e exportação, e nos demais tributos federais, a competência será do delegado da Receita Federal. Já nos tributos estaduais, a competência de impugnação administrativa é, em regra, do delegado regional tributário. Por que eu falo em regra? Porque, como eu já falei, de acordo com cada estado, essa competência pode mudar. Assim como nos municípios, onde, em regra, os tributos imobiliários são de competência do diretor de departamentos de rendas imobiliárias e os demais tributos municipais seriam de competência do diretor de departamento de rendas mobiliárias. Porém, isso não é fixo, uma vez que, dependendo do município e de sua organização, essa competência pode ser alocada em outra autoridade administrativa. Bom, após a explicação da impugnação administrativa, suas características, requisitos, competências, chegou a hora de falar um pouco sobre os recursos administrativos de segunda instância. Esses recursos podem ser interpostos pelo sujeito passivo ou pelo fisco, contrários a uma decisão desfavorável em primeira instância, certo? Esses recursos podem ser voluntários ou por ofício. Primeiro eu vou falar um pouco sobre o recurso voluntário. Após a decisão prolatada pela autoridade competente em primeira instância, caberá recurso voluntário a ser interposto pelo sujeito passivo para a autoridade julgadora da primeira instância, que vai observar os requisitos formais e materiais e remeter para um tribunal administrativo competente. A interposição tempestiva do recurso voluntário prorroga a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, como eu já tinha falado antes, que essa exigibilidade do crédito tributário fica suspensa, tanto no recurso quanto na impugnação, certo? E não existe necessidade de qualquer depósito recursal para a continuidade dessa suspensão de exigibilidade. Após a análise dos requisitos formais necessários, outras formalidades acabam sofrendo dispensa no caso da apresentação do recurso voluntário. É que ocorre uma relação de qualificação recorrente. Não se faz necessária a qualificação completa do recorrente, uma vez que tais dados já foram apresentados na impugnação administrativa. Existe também o recurso por ofício, que é o recurso quando o fisco quer recorrer de uma decisão que foi contrária a ele. E nesse recurso existe alguns casos em que esse recurso de ofício tem que ser interposto obrigatoriamente. Como diz o artigo 34
do Decreto 70.235, de 1972, que prevê, em seu inciso 1, quando a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total a ser fixado em ato do ministro do Estado da Fazenda. E em seu inciso 2, quando deixar de aplicar a pena de perda de mercadoria ou outro bem combinada à infração denunciada na formalização da exigência. Não cabe recurso de ofício em decisões prolatadas pela autoridade fiscal da jurisdição do sujeito passivo em processos relativos à restituição de impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como nos casos de ressarcimento de créditos dos impostos sobre produtos industrializados. Existe também um recurso que diverge na doutrina, chamado de recurso hierárquico. A doutrina diverge sobre a possibilidade da interposição de recurso hierárquico contra a decisão definitiva do órgão colegiado. Ela se fundamenta, esse recurso, na supervisão ministerial e serviria como um recurso para que o ministro da Fazenda ou o secretário do governo pudessem rever as decisões dos tribunais administrativos. Ou seja, atuaria como uma terceira instância. O STJ legitimou o cabimento do recurso hierárquico no processo administrativo de tributo federal, desde que haja ampla defesa, fundamentando sua decisão na possibilidade do Poder Executivo rever os atos praticados em decorrência do princípio da autotutela, prevista pela súmula 473. Dando continuidade ao trabalho de processo administrativo tributário, a gente vai tratar agora quanto à nulidade no processo administrativo. E para que serve essa nulidade no processo administrativo? Ela serve para promover judicialmente a extinção de um ato administrativo defeituoso. Esse ato administrativo defeituoso, ele, na maioria das vezes, é cometido pelo ente que está responsável por coletar o fisco. Esse vício dentro desse ato administrativo ele pode ser tanto formal quanto material. O vício formal ele diz respeito a atos viciosos no procedimento dentro do processo. A título de exemplo, a gente pode trazer um lançamento que foi realizado por meio de um ato de lavratura formal, mas aí não é indicado o nome do devedor. E aí acaba gerando a nulidade do documento de cobrança. Ou seja, o indivíduo ele é chamado dentro do processo, mas não possui o nome dele. E aí acaba dificultando o andamento do processo e aí pode ser gerado a nulidade no processo. E a gente também trabalha a nulidade material. Essa nulidade material ela vem para tratar sobre o pedido mesmo, o mérito do processo. Diferente do vício formal no processo, que diz apenas quanto a alguns procedimentos, aqui a nulidade ela trata quanto ao mérito mesmo da questão, do pedido do processo. A título de exemplo, a gente pode trazer, por exemplo, quando o fisco lança o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, a respeito de uma operação de locação. E já foi tratado em algumas súmulas anteriores que não é possível que isso venha a ocorrer. A lei de execução fiscal também proíbe esse tipo de ato. Que tange a classificação das nulidades do processo, a gente pode falar sobre as nulidades absolutas e as nulidades relativas. As nulidades relativas elas se referem a um tipo de vício sobre a norma que tutela o interesse disponível da parte. E é daí que cabe ao interessado alegar essa nulidade na primeira oportunidade que ele venha a ter de falar nos autos. Ou seja, o indivíduo, a partir do momento que ele é chamado para falar nos autos, é uma obrigação dele falar sobre esse tipo de nulidade. Já as nulidades absolutas, não existe essa possibilidade de convalidação do ato no curso do processo
por parte do indivíduo. E é necessário falar também que nas nulidades relativas, caso não o faça, caso ele não fale sobre esse tipo de nulidade, ele não ative essa nulidade, será considerado esse ato um vício do processo, perde essa característica, e aí a categoria passa para os atos válidos. Enquanto nas nulidades absolutas, a possibilidade de convalidação do ato no curso do processo não existe. E aí, esse tipo de nulidade pode ser conhecida de ofício pela autoridade julgadora ou mediante a alegação do interessado a qualquer momento da parte, e essa nulidade absoluta ela não pode passar a ser como um ato válido dentro do processo. As partes da ação de nulidade, elas são compostas pelo sujeito passivo da ação tributária. Esse sujeito ele pode ser pessoa física ou jurídica, isso independe para a evolução do processo. E a segunda parte é a entidade tributária. Ou seja, essa entidade tributária ela será réu da ação anulatória. Essa entidade pode ser o município, o Estado ou a União. Isso depende da unidade que seja responsável pelo tributo. Nesse caso, o sujeito ativo da ação de nulidade será o sujeito passivo dentro da ação tributária. Ou seja, se ele foi chamado dentro de uma ação tributária contra a entidade tributária, a entidade de fisco, ele representará na ação de nulidade a entidade ativa, ou seja, ele pede, ele clama por um determinado direito, o qual foi ferido pela entidade de fisco. A título de exemplo, a gente tem, por exemplo, o imposto sobre serviços, que é o imposto municipal. Se o ISS, a ação vai ser contra o município. Já se for o ICMS, a ação será dirigida contra o ente estatal. Bem, quanto ao endereçamento, esse endereçamento ele vai depender de qual tributo é o objeto do que está sendo discutido. Por exemplo, se o tributo ele é federal, o objeto desse processo é um tributo federal, ele será endereçado à vara da Justiça Federal. Agora, se a gente está falando sobre um IPVA, que é um tributo estadual, ele vai ser endereçado à Justiça Comum. É interessante a gente tratar aqui também que a maioria das varas da Fazenda elas se encontram nas capitais de cada estado. É muito difícil você encontrar uma vara dessa que não seja dentro da capital de algum estado. Tá? No interior você não consegue encontrar isso. Geralmente eles estão localizados dentro das capitais mesmo. Qual o momento exato da possibilidade de ação de nulidade? Qual o momento exato no qual eu, como advogado ou como cliente, posso postular essa ação de nulidade? Bem, a gente tem que entender que essa ação de nulidade está vinculada diretamente a um momento bastante específico do processo de cobrança de tributo. E qual é esse momento? Esse momento ele vai do lançamento do imposto até a execução desse imposto. Mas para a gente entender melhor esse tipo de procedimento, a gente precisa entender as 10 etapas do procedimento do fisco no Brasil. Esse procedimento ele começa com a competência, ou seja, a Constituição Federal ela descreve de quem é a competência para tributar em cima de tal ação. Tá? E aí, a partir desse momento que ela dá a competência, que ela descreve a competência, esse órgão competente, ele cria o tributo através de uma lei ordinária. Essa lei ordinária ela vai detalhar todos os mínimos detalhes da tributação, como será, com quem serão os outros indivíduos, como será esse tipo de tributação, se ele será anual, mensal,
E aí, a partir dessa lei ordinária, ocorre a realização da conduta. Ou seja, é uma ação descrita naquela lei ordinária que gera a obrigação de pagar o tributo. Nasce aí o fato gerador, que é a relação tributária, né, que liga o devedor ao fisco. Após gerada essa relação tributária, ocorre o lançamento, que é justamente aí onde nasce a possibilidade de um postulamento dessa ação de nulidade. Esse lançamento é um ato administrativo que dá um valor exato ao fisco, ou seja, ele vai dar cara e valor a esse tributo. Após isso, nasce a obrigação do fisco de cobrar, né? Depois que ele lança, faz o lançamento daquele tributo, ele dá o rosto àquele tributo, daí é que nasce a obrigação do fisco de cobrar. Porque o direito mesmo nasce bem lá de trás, depois de a Constituição Federal descrever de quem é a competência. Ali é onde nasce o direito. Depois disso, o contribuinte não paga. O contribuinte não pagando, o fisco escreve em dívida ativa o devedor, ou seja, aquele que tinha a obrigação de pagar o tributo. Ele expede uma certidão da dívida ativa, entrega essa certidão dessa dívida ativa para o devedor. Após isso, ele protege a certidão da dívida ativa. E aí entra com a execução fiscal, ou seja, vai do lançamento até a execução fiscal. O cabimento da ação anulatória se encaixa logo após a ocorrência do lançamento. Por quê? É a intenção de constituir judicialmente o ato de lançamento que seja formal ou material. Essa divisão formal de nulidade ou de materialidade já foi tratada antes, mas é aí que possa vir a ocorrer um ato eivado de nulidade e que pode ser postulado esse tipo de ação de nulidade administrativa dentro desse processo de tributar. Mas por que antes do lançamento não se cabe uma ação de nulidade? Porque antes do lançamento, o que se cabe é uma ação declaratória. E depois da execução fiscal, o que se cabe são ações de embargos. Portanto, esses dois acontecimentos, ou seja, o lançamento e a execução, servem como grandes divisores de águas. Antes do lançamento, a ação declaratória, depois do lançamento, a ação de nulidade, e se já passou o lançamento, aí se você já está na parte de execução, cabe a ação de embargos. Prazo para uma postulação de uma ação anulatória. Quando um sujeito tem um lançamento ou um auto de ação que prevê o dever de pagar um fisco, qual é o prazo para atacar esse lançamento de indivíduo no nome do sujeito? Via de regra, se já tiver sido derrotado na via administrativa esse indivíduo, a via de regra dentro do direito tributário e administrativo são 5 anos para anular esse ato administrativo defeituoso. Isso é uma regra geral dentro do direito tributário. É importante que a gente entenda que em determinadas situações que a gente não saiba quais são os prazos de postulação dentro de alguma ação no direito tributário, via de regra, são 5 anos o prazo para a postulação dessa ação. O artigo 169 do Código de Tributação Nacional prevê que, em casos de anulação da via de um ato administrativo, na possibilidade de um determinado fisco negar o pedido de restituição, só nesse caso de decisão anulatória administrativa cabe o recurso judicial. Ou seja, ali também cabe esse recurso judicial, só que o prazo ele cai para 2 anos. Ou seja, tramitou em julgado o fisco nas 3 instâncias do processo administrativo, ele nega esse pedido de restituição ou de valor de pagamento
por parte do sujeito que foi eivado por esse processo, esse mesmo indivíduo ele pode entrar na seara judicial, mas aí esse pedido dele, para entrar com prazo de ação anulatória, ele só possui o prazo de 2 anos. Fisco contra fisco. Ou seja, há a possibilidade de um ente que já está encarregado de coletar tributos figurar como um polo ativo numa ação de nulidade no processo administrativo tributário contra outro ente que também está encarregado da mesma função, só que talvez em searas, em níveis diferentes de tributação, ou seja, em outros polos de tributações a quais esses estejam encarregados? E a resposta é sim. Por quê? A gente, quando fala sobre impostos, e aí é necessário que a gente se volte para o artigo 150, inciso 6º da Constituição Federal, que trata quanto à isenção de pagamento de impostos pelos entes que já estão encarregados de colheita. E aí a gente sobe aquela dúvida. Tudo bem, se eles estão isentos de impostos, como é cabível esse tipo de ação de nulidade? Porque, bem, o artigo 150, ele trata quanto à isenção de impostos, mas impostos é apenas um dos 5 tipos de tributações existentes no nosso ordenamento jurídico. E aí ele está isento de impostos, mas ele ainda tem a obrigação de pagar as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e a contribuição especial, que são os outros 4 tipos de tributação existente no nosso ordenamento jurídico.